Olá, sejam bem-vindos para mais uma sugestão e hoje é dia de docinho. Para quem me tem estado a seguir, acho que já perceberam que eu gosto de apresentar, por exemplo, uma ideia de um pequeno almoço, depois uma ideia de uma sobremesa, uma bebida, uma ideia de uma sugestão para um lanche. Eu gosto de ir alternando. E então hoje trago-vos aqui um bolo muito simples também de fazer, um bolo bastante grande, que se chama bolo delícia de mel porque é simplesmente delicioso. Para quem gosta de bolos fofinhos, com sabor a especiarias, porque vai levar canela, este vai levar até café, vai levar mel, vai ficar maravilhoso. É um bolo grande. Eu recebi aqui este pote fantástico de mel do meu irmão, então vou aproveitar e vou fazer a receita. E vou dividir um bocadinho para mim, um bocadinho para a minha mãe, um bocadinho para ele, e o bolo vai que é um instantinho. Para começar, o que é que nós vamos fazer? Vamos pré-aquecer o nosso forno nos 180 graus convencional, que é em cima, que é em baixo, que é a temperatura ideal para se fazer bolos. Para quem me conhece, para quem me segue, já disse isto várias vezes, mas deixo sempre aqui a indicação, realmente convém que façam sempre um bolo na parte de baixo, que é para o bolo ir crescendo, e depois se virem realmente está cozido, precisar de uma cor em cima, coloquem mais em cima, mas para começar é assim. Para começar, este bolo vai levar 6 ovos, já separei aqui as gemas, tenho aqui 6 gemas e tenho aqui as claras. E vamos bater então as claras em castelo. Em castelo bem batidas, vamos então reservar e vamos aqui passar aqui a continuidade da nossa massa. Já tenho aqui, como tinha dito, então as 6 gemas. Aqui nós vamos usar açúcar amarelo. Para quem não tiver, também podem usar açúcar branco. A questão é do açúcar amarelo. É que o açúcar amarelo vai-nos deixar aquele travo levemente, aquele travo bronzeado, morenado, que tem aquele travo mais caramelizado do açúcar e vai combinar muito bem. Aqui esta receita, as medidas são de chávenas. Estas minhas chávenas bem cheias têm 240 gramas. Esta receita leva a receita original, 2 chávenas de açúcar amarelo. Aquilo que eu vou fazer, eu vou cortar um bocadinho o açúcar e vou colocar 1,5, por isso vamos aqui medir 1,5 de açúcar. Então, 1,5 de açúcar amarelo. Eu fiz aqui um vídeo em que eu disse que vinha cá, depois mais para a frente, falar um bocadinho como é que nós conseguimos armazenar aqui produtos. E eu irei preparar aqui não é uma receita, mas acho que também é uma dica espetacular, mas mais para a frente. Então, 1,5 de açúcar, vamos colocar aqui o açúcar e vamos aqui levemente mexer. Está aqui esta farofa, mas não se preocupem que isto depois fica tudo muito bem diluído. O que é que nós vamos agora adicionar aqui? Vamos adicionar 1 colher de chá de café solúvel. Eu estou a utilizar, eu vou-vos mostrar para vocês verem mais ou menos qual é que eu estou a utilizar. Eu estou a utilizar este que é já de um café cevada. Não tem um sabor muito intenso, não vai ficar com um sabor muito intenso aqui no bolo, por isso ele vai combinar muito bem. A mesma quantidade, 1 colher de chá de canela, aqui dentro, fica top. E vamos colocar aqui o mel. O mel são 6 colheres de sopa de mel. Eu cortei a quantidade do açúcar, porque nós como vamos adicionar o mel para não ficar muito doce, então vamos aqui colocar 6 colheres de sopa. Então, 6 colheres de sopa de mel, vamos agora misturar. Já temos aqui a nossa mistura muito bem misturada, vejam aqui, e está aqui um cheiro fantástico. Agora, o que é que nós temos aqui? Ainda vamos ter aqui líquidos. Líquidos vamos ter meia chávena de leite e 1 de azeite. Azeite eu não estou a utilizar muito cheia, estou a utilizar mais ou menos por aqui. Mas se vocês quiserem podem encher, mas eu acho que é uma quantidade suficiente. E farinha. Farinha vamos ter que usar 3 chávenas de farinha. Vocês podem encher. E vamos alternando a farinha. Eu vou colocar aqui uma nesta mistura. Vou mexer e depois vou alternando com os líquidos e depois vou enchendo mais uma e vou alternando aqui as 3 chávenas de farinha. Qualquer das maneiras, eu tenho sempre as quantidades na descrição do vídeo. Vocês têm que abrir, estão a ver, em baixo tem mais, carregam em mais e depois têm lá as quantidades certas de como é que eu faço, passo a passo. E colocamos aqui o leite e vamos mexendo e vamos alternando o resto, o azeite e a farinha até termos tudo muito bem ligado.
Já misturamos os ingredientes todos, ou seja, os líquidos e a farinha que nós tínhamos. E agora, antes de adicionarmos as claras, vamos adicionar uma colher de chá de fermento. Eu, nos meus bolos, para quem me segue já sabe, eu utilizo sempre farinha com fermento, mas além disso eu coloco sempre também fermento. Pronto, eu gosto sempre de colocar sempre fermento, pronto, que acho que para os bolos ficarem sempre com mais fofura, adiciono. Vamos misturar muito bem e é nesta fase que nós vamos aqui misturar as nossas claras. O que é que nós fazemos? Adicionamos primeiro uma parte, mais ou menos metade, e misturamos. Agora, vimos aqui com as nossas restantes claras e vamos colocar então aqui na nossa massa, vamos mexer e vamos levar ao forno. E depois é só esperar que o forno faça a sua magia. Temos aqui um bolozinho fantástico para beber com café, com chá, uma fatiazinha deste bolo, que é simplesmente delicioso e faz muito, muito bem. E vamos então aqui envolver muito. Ora, e aqui está a nossa massa, aqui muito bem mexida, aqui com esta cor aqui da canela e do café e com um aroma maravilhoso. Eu vou utilizar uma forma com buraco no meio. Esta forma é grande. Se vocês não quiserem fazer um bolo tão grande, só têm que fazer metade da receita, porque este realmente aqui com os 6 ovos fica aqui assim um bolinho bastante grande. Então vamos colocar aqui tudo na nossa forma e vamos levar ao forno. No forno já está pré-aquecido, que é muito importante. Quando nós fazemos receitas de bolos é muito importante ligar antes o forno, que é para o bolo, assim que nós colocarmos o bolo no forno, o bolo não fica a sentar, entre aspas, na forma. Começa logo com o calor a cozinhar e é isso que nós pretendemos. Então vamos aqui colocar no forno. Ele vai ficar no mínimo pelo menos uns 40 minutos, como ele é grande. Então vamos levar ao forno e depois voltamos aqui. E não vamos fazer nada, vamos colocar só um bocadinho depois de açúcar em pó por cima, uma outra coisa, mas vai ser um bolo muito simples. Então fiquem por aí. Olá! Então o nosso bolinho acabou de sair do forno e está aqui com uma corzinha fantástica. Ele aqui no meu forno teve 50 minutos a 180 graus. Coloquei em baixo e depois, quando estava quase cozido, coloquei mais em cima. Vocês depois também façam o teste do palito para ver como é que, se ele já está cozido ou não. Então, vamos aqui desenfornar então aqui o nosso bolinho. Ele fica bem sem qualquer tipo de decoração. Pronto, é um bolinho que eu costumo dizer que é um bolinho de café, é um bolinho de chá para acompanhar. E vamos então aqui, vejam, está ainda quente. Vejam então aqui o nosso bolo delícia de mel. A minha ideia era polvilhar com um bocadinho de açúcar em pó e pôr aqui uns fios. Eu tinha ainda aqui uns fios de ovos e nozes, então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar então aqui uns fios de ovos para acabar de usar. Colocamos aqui em cima. Pronto, já acabamos então de colocar então aqui os nossos fios de ovos e vamos colocar aqui algumas nozes. Vocês partem em nozes, estas são nozes caseirinhas e vamos dispor aqui então algumas nozes por cima. Pronto, não precisam de ser muitas, só algumas só para ajudar aqui na decoração. E depois vemos aqui com um bocadinho de mel, não é? Já que é de mel. E vamos só colocar aqui uns fiozinhos aqui de mel aqui por cima. Ora, então aqui está a nossa sugestão para hoje. O nosso bolo delícia de mel. Vocês realmente experimentem porque é muito bom. É um bolo muito fofinho, como vocês conseguem ver. Olha, vejam esta fofura. E isto basta também só se não quiserem decorar um bocadinho de açúcar em pó e está fantástico. A minha sugestão para hoje aqui é este bolo delícia de mel, que é uma maravilha, come-se muito bem. Bastante grande, como vocês podem ver, e vocês vão lá experimentar, que é fantástico. Muito obrigada por continuarem desse lado, por continuarem a dar força. E não se esqueçam, para quem não subscreveu, bora lá subscrever no canal e fiquem à espreita, que vem aí mais coisas maravilhosas. Continuação, fiquem bem.